presença ilustre, você já me conhece. Deusmar Andrade, que estou aqui acompanhando vocês nesse momento formativo, e aqui é o Jairo, um irmão de seminário também, quarto anista. Próximo ano, com a graça de Deus, vai estar estagiando. Quem sabe, hein, Jairo? Lá na Mãe dos Pobres, hein? Que honra. Que honra. E a gente vai partilhar hoje um pouco sobre música litúrgica, tá certo? Eu chamei esse cara porque se eu fosse falar todo o currículo dele, vocês iam ficar impressionados. Mas ele realmente tem muita experiência com a música, já cantou com muitos cantores católicos, é um apaixonado pela música, pela arte, né? Um homem muito de Deus. Já cantou com Ariana Arides, com o Padre Fábio de Mello. É um estudioso mesmo, assim. Ele, vem por outra, a gente escuta aqui um violão, ele tocando no quarto, né? Ele sempre está acompanhando essa parte da música. E a gente vê que não é só uma questão artística, mas é uma questão de vocação, de chamado, né? E eu fiz questão de chamá-lo para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu, Jairo, pela presença. Se apresenta também um pouquinho aí. Eu que agradeço, depois de uma apresentação dessa, né? E também dizer que é uma honra estar do lado, né? Participando, compartilhando dos trabalhos desse grande estudioso também, né? Um amigo do saber filosófico. Então, para mim é uma alegria muito grande poder contribuir e aprender também com o Deusmar, né? Como ele bem falou, mais do que uma ideia de aptidão, de gosto, né? De gostar da música, da arte em si, Deusmar. Na igreja, no cunho da igreja, a arte e a música, propriamente dito, que é mais a minha seara, o meu campo de trabalho, ela é também uma responsabilidade, né? Eu vejo como uma responsabilidade, e nós vamos ver no decorrer dessa formação, eu serei sucinto, mas nós vamos ver o porquê que essa responsabilidade deve estar incutida em todos aqueles, em cada músico, em cada artista, em cada cristão que se propõe a trabalhar com a música no interior da igreja, né? Como ele falou, me chamo Jairo, sou seminarista do 4º ano de Teologia da Arquidiocese de Fortaleza, e desde do meu ingresso na caminhada da igreja eu me envolvi com música, né? Foi pelo caminho da música que eu fui me apaixonando cada vez mais pela igreja, e foi a música que foi me puxando cada vez mais para o interior da igreja e para aquilo que a igreja tem a oferecer aos seus filhos, né? Então eu quis dividir aqui essa nossa fala em 3 tópicos para a gente compreender essa relação da música na liturgia. Massa. E a primeira coisa que eu queria, o primeiro tópico que eu queria tratar com você que me vê agora, que escuta essa formação, é essa curiosidade, né, da música, o porquê da música na igreja. Sim. Esse é o primeiro ponto, vamos partir daí. Eu acredito sim, que esse primeiro ponto, ele é bem contemporâneo a nós, porque eu tenho quase certeza que você está assistindo o vídeo, você já teve alguma experiência, se sentiu tocado por uma música, ou no momento X da sua caminhada você acabou escutando uma música que foi voz de Deus para você, né? Então não só na teoria, mas na prática, eu acho que a gente tem um pouco dessa experiência, né, Jair? Com certeza temos. E para ser bem concreto, foi o primeiro questionamento que eu tive quando eu, começando na igreja, indo às missas, né, ainda sem saber muito sobre liturgia, sobre como funciona os sacramentos, como que é a doutrina da igreja, mas uma coisa me saltou os olhos e fiquei muito curioso de saber por que a igreja gasta no seu ápice, no seu evento principal, né? O catecismo da igreja nos diz que a missa é o ápice, é o cume da vida do cristão, né? E para mim foi muito curioso o fato de saber por que nós gastamos aí em média 70% do tempo desse evento, que é o mais importante para nós, com música. Sim, interessante. Indo às igrejas, indo às missas. Por que nós não gastamos mais tempo com a leitura da Bíblia, da palavra, com o ensino, com a catequese? Nós gastamos aí 70% e em algumas missas 80%, dependendo da missa, 80% nós gastamos com canções, sim, cantando e tocando. E eu me perguntava, será que isso é só porque a música é algo bom? Será que é porque é bonito? Será que é porque atrai? Sim. E aí... Nunca tinha prestado atenção nessa proporção, mas realmente faz muito sentido, né? Exatamente. E foi essa primeira curiosidade que me fez abrir-me para esse despertar musical, né?
E aí esse livro, eu vou indicando alguns livros também, viu gente, nessa fala. Esse livro do Papa Bento XVI, Introdução ao Espírito da Liturgia, ele já traz aqui uma resposta interessantíssima a isso. Diz o Papa, eu vou ler um trechinho curtinho. A importância que a música tem para a religião da Bíblia pode ser facilmente deduzida pelo fato de que a palavra cantar e seus derivados é um dos vocábulos mais usados na Bíblia. No Antigo Testamento esse termo ocorre 309 vezes. No Novo Testamento, 36 vezes. Onde Deus entra em contato com o homem, a simples palavra não basta mais. Olha que interessante. Aí nós percebemos que desde os povos antigos, lá no Antigo Testamento já existia essa relação da música para uma comunicação com Deus, para um falar de Deus e para um falar com Deus, para um possível acesso com Deus. Já existia aí a música. Mais à frente o Bento XVI mesmo diz nesse mesmo livro que das primeiras manifestações da música foi aquele cântico de Moisés. Exatamente, o cântico de Moisés, onde eles vencendo aquela batalha ali, né, foram afogados os cavalos, os cavaleiros, e a Bíblia diz que Moisés entoou um cântico. Sim. Eu acho legal isso porque é interessante, porque a Bíblia ela sempre vai trazendo a presença de Deus como experiência de um povo, e não como entendimento. Não é o povo que entende a ação de Deus, mas experimenta, né? Experimenta. E a música também é isso. A música ela não importa tanto com uma lógica racional, mas ela traz essa dimensão da experiência, né? E isso, assim, cotidianamente pra gente também, né? Muitas pessoas às vezes saem de uma missa tocado e diz, mas o que foi? A pessoa às vezes não sabe nem explicar, mas se tem essa dinâmica de experiência, né? Às vezes a gente estuda e prepara uma boa reflexão, mas o que fica mesmo no final de tudo é aquele refrãozinho, né? Que a pessoa sai cantando e vai para casa com aquele refrãozinho, e quando ele é bem cantado, como ele fica, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Depois, uma outra obra, que é O Espírito da Música, também do mesmo Papa, viu gente? Do Bento XVI. Essa obra é a mola mestra do meu trabalho monográfico. É o homem aqui trazendo aqui a potência, viu, pessoal? E é incrível, é um livro que todo cantor, todo amante da música cristã deve ter na sua prateleira, deve ter na sua biblioteca. E nesse livro, o Papa Bento XVI dedica um capítulo onde ele trata um pouco de pressupostos bíblicos para uma relação com a música. E ele faz uso do Salmo 47, em algumas bíblias é o 46, né? Precisamente do versículo 8 do Salmo 47, onde ele vai fazer todo um desenrolar dessas traduções, né? Onde o Salmo no versículo vai dizer entoai ou cantai com arte, né? Um cântico para o Senhor. E ele vai pegando várias traduções, até a Vulgata, para desvencilhar toda uma teologia em cima desse versículo. E a partir desse trecho, que esse sábio Papa diz que o compromisso com a música para com a vida da igreja, sobretudo a liturgia, é de uma seriedade, de uma responsabilidade imensa. Porque ele vai traduzindo, vai pegando vários autores que foram traduzindo em outras línguas a escritura e os termos. Infelizmente, no Brasil nós temos ainda uma pobreza muito grande em alguns termos das nossas Bíblias. E ele chega a uma reflexão de que esse versículo finca uma responsabilidade muito grande para com a música em relação à vida da igreja e à vida a todo o sagrado, todo o mistério do sagrado, né? E é interessante ver depois nesse livro como ele vai dedicando, né, com uma inteligência assim, genuína esse pressuposto que tem a relação da música com a vida da igreja, com a arte sacra. E se a gente adentrar a igreja dentro, mesmo se a gente adentrar um estudo mais profundo da música, nós vamos perceber que a música está muito, mas muito atrelada com a relação da vida da igreja. Sim, né? Sim. Ou seja, vários papas no passado já trataram disso, os problemas
que nós vivemos agora com a música, com a cultura, com a relação da cultura, com a fé e a arte, tudo, não são problemas novos, mas já vem de um tempo que os papas já tratavam. E interessante que muito da igreja, aliás, muito da música, foi essa evolução que ela foi tendo, foi fruto de uma evolução também da caminhada da igreja. Sim, de uma compreensão teológica, né? Vamos dizer assim. Teológica. Eu não sei se é verossímil, não é isso, se é verídico, mas uma vez uma pessoa me falou que da idade antiga, onde se tinha um cântico mais gregoriano, de um tom só, vamos dizer assim, né? Para o cântico polifônico foi também uma mudança de compreensão teológica, de que Deus não fala somente por uma voz, Isso. mas as multiplicidades de experiência da ação do Espírito que vai entrando. Então, eu acho interessante, porque existe aí uma compreensão que vai da música para a teologia, e não da teologia para a música. Você está entendendo? Exatamente. Não é uma... Oi? Ia caindo aqui. A compreensão de que a experiência precede a própria teologia. Você está entendendo? Então, a própria teologia como um todo, os próprios padres da igreja, os próprios discípulos de Jesus, eles tiveram primeiro uma experiência com Jesus para depois escreverem. A gente estuda isso, né? Exatamente. E é interessante isso, porque nós também temos esse acesso, né? Quando a gente está no meio da pastoral, a gente vê quantas pessoas que, de uma maneira muito simples, às vezes até sem estudo, quando a gente vai para o interior, transmitem uma experiência de Deus tão bonita, tão autêntica, né? A gente poderia dizer, usando aqui uma metáfora, né? Cantam com a vida, né? Talvez não cantam com os lábios, às vezes tem a voz até desafinada, mas cantam com a vida, né? Eu acredito que isso é uma coisa muito bela de se ver. Exatamente. Então a igreja, para ver como a igreja sempre cuidou da música. Sim, sim. O apresentador desse livro e tradutor, que é o Philippe Lesage, ele diz uma coisa bonita no livro, quando ele está fazendo a apresentação, que ele disse que a música era como uma criança que não sabia caminhar, né, e que precisou segurar a mão da igreja para poder ganhar firmeza nos passos, e foi aprendendo essa caminhada e crescendo com a igreja até se tornar adulta e dizer: eu já posso caminhar com minhas próprias pernas. Legal. Veja só, olha que curioso, para você ver como essa ideia que você falou da experiência resulta na evolução da própria música. O monge Guido de Arezzo, né, conhecido por muitos na história da igreja, foi ele quem deu nome a essa nomenclatura musical que a gente utiliza até hoje. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Foi o monge, ou seja, um católico, um monge, que deu essa nomenclatura, e ele fez isso a partir do hino a São João Batista. Ele retirou do hino principais frases, né, de cada verso do hino ele tirava as siglas, e lá ele colocava o Dó, o Ré, o Mi. Depois a gente pode, em outra oportunidade, colocar o texto do hino para a gente ver direitinho como foi retirado. E esse Si é São Iones, ou seja, São João. Né? Depois, com a evolução, as coisas foram mudando e foram o acorde, a nota Dó foi sendo modificada, mas a essência está aí. Para a gente ver como existe uma raiz tão entrelaçada, tão intrínseca. Com a fé e a música, né? Com a fé e a legal, música. muito legal. Bom, esse é o primeiro ponto, né, para a gente ter uma ideia de que a música tem uma raiz, tem uma relação bíblica. São João Paulo II, na Carta aos Artistas, vai falar justamente de Deus como esse grande artista que inspira todos os outros artistas, né, a partir desse grande criador que criando toda a sua obra, dá ao homem essa capacidade, essa fagulha, essa centelha de criação também. Olha que interessante. O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, antes do Senhor dos Anéis tem o conhecido Hobbit, né? Sim. Mas antes do Hobbit tem um outro livro que não saiu no filme, que é o Silmarillion, né? Nesse livro, ele vai descrever a criação do mundo. E ele descreve Deus criando o mundo exatamente como uma sinfonia. Que legal. Isso é muito legal. O começo do livro Silmarillion, né? Ele faz essa analogia. Para quem não sabe, o filme Senhor dos Anéis, que a gente vê aquele filme de ação e tudo, ele é de certo modo uma paródia bíblica, né? Ele tem elementos de cristianismo nele. Claro, ele não é um filme cristão, né, gente? Não é um livro cristão propriamente dito,
mas ele se inspira em elementos do cristianismo para poder transmitir isso de uma maneira mais palpável. E eu me lembrei exatamente disso, assim, que você estava falando, que o Papa falava isso, e o Tolkien também comentou da criação como uma grande harmonia de diferentes, mas que na sua harmonia é que se dá a beleza, exatamente, tá? Entende? Isso mesmo. E o Gênesis, o Papa já começa abrindo a carta aos artistas, São João Paulo II, dizendo que Deus, citando o Gênesis, né, que Deus, depois de criado toda a obra, ele parou, contemplou e viu que era muito boa a sua obra, né? Então, para dizer que o homem sempre foi esse ser, e sempre será esse ser, dependente do belo. Né? Santo Agostinho diz também em sua obra que o homem não consegue viver sem o bom e sem o belo. Né? E só que essa beleza, da qual a gente está aqui se referindo, é muito mais do que uma beleza material, é uma beleza imaterial. Muito mais do que um que, essa beleza é um quem. Massa. Em última instância, essa beleza é um quem. Por isso, a liturgia se apropria da arte. Por isso, a liturgia, na sua simplicidade, mas não uma simplicidade qualquer, uma simplicidade que se apropria do belo, faz uso da arte para expressar o seu principal mistério, que é essa revelação divina, que é o Filho de Deus. Legal, né? Perfeito. E aí já entra o segundo ponto, que é a música na liturgia. E aí o Papa Bento XVI, eu vou tomar aqui mais uma leitura, ele diz assim, olha, Desmar, ele diz assim, na página 43, sim, a liturgia é o verdadeiro lugar de nascimento da arte, a partir do qual esta recebeu sua necessidade antropológica e sua legitimação religiosa. Bento XVI diz que a liturgia, que a música nasce da liturgia e para a liturgia. Né? Para a liturgia. Por isso que não adianta a gente achar que a liturgia, que a música dentro da liturgia é um simples adorno. Sim, sim. É um simples enfeite ou ou algo que está ali para preencher um espaço que não foi encontrado outra coisa para preencher. Não. A música ela é parte constitutiva da liturgia. Né? Ela é parte constitutiva da liturgia. Interessante, isso é muito interessante, né? Porque, então, a gente poderia dizer, de certo modo, que não é cantar na missa, Exatamente. mas é cantar a missa. Exatamente. Exatamente. A gente não canta na missa, assim, como se eu pegasse, assim, né? Uma coisa, assim, que para nós poderia ser bem estranho, como se estivesse celebrando a missa, peraí, vamos parar, vamos cantar e depois a gente volta para cá. Não, a música está entrelaçada intimamente, né? Exatamente. Dentro da missa, né? E eu vou ainda ousar mais ainda dentro do que você está dizendo. Não é cantar na liturgia, mas cantar a liturgia. Sim. Né? E nós vamos ver mais adiante por que cantar a liturgia. Porque eu não posso chegar com as minhas coisas prontas e tão somente já fazer do meu jeito, porque já existe, já prepararam muita coisa, a liturgia já tem muita coisa pré-estabelecida. Né? Depois, a Sacrosanto Concílio diz assim, se a música é parte constitutiva da liturgia, ela é, enquanto ela se entrega ao máximo a esse espírito da liturgia. Ou seja, quanto mais a música se atrela a esse espírito da liturgia, mais ela é inteira, mais ela se inteira à liturgia. E aí o Papa Pio X diz, também na sua carta aos artistas, ele também escreveu, e ele fala aos compositores, dizendo que quando os compositores forem compor canções litúrgicas, que eles possam ter como inspirações o canto gregoriano. Não fazendo uso ipsilística do canto gregoriano, mas ter como inspiração, porque quanto mais parecer as composições com este canto, mais está entregue a música à liturgia. Né? Eu acho que se tem algum lugar, não sei se tem algum documento da igreja atual, que fala sobre isso, né? O canto gregoriano como... Eu acho que a Sacrosanto Concílio, o documento do Vaticano, coloca isso. Acho que era bom a gente entender. Porque algumas pessoas podem ler esse trecho e pensar assim, não, o único canto que vale é o gregoriano, né? Então, a gente estaria errado, né? A igreja do Brasil, porque não é bem o canto gregoriano. Mas era bom, queria que tu explicasse um pouco melhor como é que é essa inspiração no canto gregoriano, entendeu? Olha, o canto gregoriano, ele
foi um instrumento que a igreja se utilizou durante muito tempo, né? Depois da polifonia ali, o gregoriano veio e foi reorganizado pelo Papa Gregório Magno, e o canto gregoriano perdurou e até hoje tem o seu grande legado no interior da igreja, né? Tanto é que o canto gregoriano, assim como a língua latina, o latim, é o canto oficial da igreja. Não que só se possa cantar gregoriano nas igrejas, ele é o canto por excelência, o canto que a igreja faz uso. Porém, já com o Concílio Vaticano II, abre-se um leque para que se adapte a cada realidade, a cada cultura, a cada estilo, você possa fazer com que as pessoas rezem melhor através do canto a partir do seu lugar, da sua região, da sua cultura. Né? Isso não exime dessa responsabilidade de fazer o canto litúrgico ser um canto dentro das regras, dentro das normas, dentro daquilo que a liturgia, que a Sacrosanto Concílio pede. Mas abre-se uma porta, uma estrada para que outras possibilidades, outros estilos musicais também possam ali contribuir e fazer com que as pessoas rezem tão bem quanto se rezava com o gregoriano, entendeu? Legal, legal. E também um certo modo de atualização, né? Da igreja dentro dos, vamos dizer assim, dentro das necessidades do espírito moderno, né? As pessoas hoje dessa sensibilidade contemporânea têm outras prerrogativas e, de certo modo, quando a igreja consegue trazer isso para perto, né? A gente poderia dizer, então, que existe um contato entre a tradição e a renovação, né? Isso. Muitos colegas, e aí eu partilho até isso com vocês, muitos colegas que eu tenho, que, por exemplo, não gostavam de canto gregoriano, não gostavam de coisas mais rebuscadas, né? Depois que começaram a aprofundar na igreja, começaram a se interessar por isso, né? Então, não é valorizando eles melhores do que os outros, não. Mas no sentido de que, talvez, se a igreja não tivesse aberta a essa renovação, eles não teriam contato com esse espírito antigo, né? Essa tradição, você está entendendo? Não existe aí uma negação entre uma tradição e uma renovação, mas existe uma complementariedade, cada um com o seu valor, cada uma com a sua qualidade, né? Acredito que isso também é importante de se partilhar, né? E aqui eu partilho de uma coisa pessoal. Acredita, Deusmar, eu não tenho... a minha musicalização, meu jeito de cantar não enquadra bem no gregoriano. Né? Não sei se você consegue me compreender. O meu estilo musical ele está mais dentro desse novo conceito pós-Concílio Vaticano II. Sim. Porém, a música que eu uso para minha oração pessoal, a música que eu gosto de escutar quando eu quero rezar, quando eu quero ouvir, é o canto gregoriano. Massa. Incrível, né? Massa. Eu sei que eu não tenho essa consciência de uma educação vocal para o canto gregoriano, porém o canto gregoriano me acompanha no meu dia a dia, no meu cotidiano. Complementariedade, né? É isso, exatamente fazendo essa alusão que você está dizendo. Então, não dá para ser também de qualquer jeito essa canção. A música, como parte constitutiva da liturgia, ela precisa receber todo esse adorno, esse carinho, esse jeito que a liturgia exige. É como se nós fôssemos convidados para um grande jantar, um jantar à noite, onde os trajes tivesse estabelecido os trajes para esse jantar, e de repente nós chegássemos com roupa de academia para isso. Tá entendendo? Então a música precisa ser encarada no campo da liturgia de acordo com aquilo que a liturgia exige. E aqui eu entro nesse terceiro passo, que é o fazer musical litúrgico. Como que se dá esse fazer musical litúrgico? Eu divido ele em dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal, e depois um aspecto mais estrutural, que a gente precisa compreender. Esse aspecto pessoal remete a uma preparação da pessoa. Eu preciso ter consciência de que eu tenho os pressupostos para o canto, ou para tocar um instrumento. E que você sempre pode melhorar, de certo modo, né? Que também existe vamos dizer assim, um certo erro de pessoas que já cantam bem, que já têm esse dom, vamos dizer assim, mas que às vezes não se preocupam em aprimorar isso, né? Eu fiquei muito surpreso em saber que muitos cantores católicos, como Valmir Alencar, como a Adriana, como o próprio Padre Fábio, né? Eles têm de costume, de rotina, eles têm aulas de canto.
mesmo que eles já saibam cantar, mesmo que eles já sejam bons, existe aí um aprimoramento da técnica. Isso. Então, assim, talvez no nosso âmbito católico, nós devêssemos, né, se usar também mais um pouco desse instrumental, né? E isso não somente como exigência, mas também como exercício pessoal, você está entendendo? De ofertar a Deus o melhor, sabe? Exatamente. E aí, talvez, o ponto que você esteja comentando seja que a grande chamada de atenção que eu queira fazer para que a gente possa crescer. Sim, né? Perfeito. Para que a gente possa avançar ainda mais a águas mais profundas. Eu preciso ter essa consciência de que o estudo, a dedicação, o treino me fará crescer. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de tocar, mas eu preciso estudar. Sim. Eu preciso ter aula de técnica vocal, eu preciso ter um aprofundamento maior na minha interpretação musical. Se eu vou compor, eu preciso estudar mais a harmonia. Então, são coisas que não dá para adiar. É inevitável ao artista, ao cantor litúrgico, ao cantor cristão, querer exercer esse ministério e não abraçar todos os pressupostos que lhe competem. Ou seja, estudar muito, estudar canto, técnica vocal, estudar um instrumento, estudar interpretação, sim. Né? Fazer os solfejos, as aulas, como todo mundo que se preza, que gosta da arte, precisa fazer. Perfeito. Não tem outro caminho. E eu acredito que compete também às equipes litúrgicas, da igreja como um todo, né? Os seus mais diversos agentes, que às vezes a gente fala de igreja, sempre pensa, o pároco devia fazer isso. Não é só o pároco. Mas também existe a equipe, por exemplo, propor meios para isso, né? Penso, por exemplo, né? Claro, uma ideia, né? Assim, mas imagina se uma paróquia consegue contratar um professor de música para poder disponibilizar aqueles alunos que gostam da música, que querem aprender, ou até mesmo aqueles que já sabem, mas que querem melhorar na sua técnica, entendeu? Então, são oportunidades, valorizar, elogiar, abrir espaços, né? Sim. Principalmente para a juventude que não se encontra tão próximo do nosso meio, que estamos aqui quase que entranhados dentro da igreja, né? Tem gente que já está tanto tempo na igreja, mas existem pessoas que podem entrar. E a música, a gente vê que é um instrumental muito forte para isso, é um instrumental de evangelização, entende? Então, às vezes, a gente consegue usar isso como uma isca de evangelização também. Exatamente, perfeito. E olha só como a igreja se preocupa e quer que a música seja cada vez mais algo nobre dentro da sua missão. Para os seminaristas, para os padres, principalmente para estes, os papas, né? Papa Pio XII, João Paulo II também ratifica, Bento XVI também reforça que a música precisa estar dentro dos institutos religiosos, das casas de formação. Isso está em documento, em carta, pedindo que os seminaristas, os padres, possam estudar canto, música, instrumento, a ponto de poder ter uma palavra aos artistas. Não só para o exercício da sua liturgia, mas também para ter uma palavra e um diálogo aos artistas. Veja como é bonito também. Depois, dado esse primeiro passo pessoal que cada um precisa ter, o segundo passo desse fazer musical litúrgico ele é mais estrutural. Né? E aí toca um pouco o que a gente já falou. Eu preciso saber quais são esses recursos que eu tenho, ou seja, conhecer a liturgia, conhecer como é todo o evento da missa, as partes que tem a missa, onde entra o canto, o que eu posso compor a partir de alguns pressupostos, o que eu não posso compor, só colocar a melodia e pronto. Né? E aí são coisas que realmente vai exigir muito tempo, precisa de um estudo bem mais aprofundado, para que você possa, conhecendo o que é a missa, poder servir melhor a missa. Sim. Ou seja, como eu vou escolher um repertório para a missa? Vem da minha cabeça, ou eu achei aquele canto bonito, eu já quero colocar? Não funciona assim. Sim. Eu preciso entender o que a liturgia diz para mim naquele dia, o que a liturgia diz para a igreja naquele dia, qual o santo que está sendo celebrado naquele dia, qual o tempo litúrgico que nós estamos vivenciando, entendeu? Então, todos esses pressupostos
o artista precisa estar ciente disso para ele então poder trabalhar com a música, saber montar o repertório. É uma missa dominical, quais são os cantos que são exigentes da missa do domingo, da missa da semana, numa catedral, o que se pode cantar numa catedral, qual a instrumentação melhor para a catedral, qual a instrumentação melhor para uma capela menor, acústica. Tá vendo como tudo isso é tudo muito bem concatenado, né? O repertório não pode surgir de um simples estalo, mas ele é fruto de uma pesquisa do que já está preparado, do que já está armado liturgicamente. As leituras, o santo a ser celebrado, o que diz o Evangelho, o que vai dizer as leituras. E por que não falar fruto da oração também, né? Exatamente. Às vezes o nosso fazer ministerial fica só no fazer e esquece o ministerial, serviço. Ministério significa serviço, né? Então, da oração que nasce daí. E até faço um questionamento, né? Assim, para você que está escutando, não de uma maneira crítica, de modo alguma, mas assim, quando os nossos ministérios de música, eles se reúnem antes, eles preparam, ou eles somente ensaiam? Existe aí uma grande diferença, né? Uma preparação que vem do interior para o exterior, do mero operar, de um mero fazer. Entende? Eu acho que não seria exagero de minha parte dizer que nós, infelizmente, no âmbito da igreja, em muitos quesitos, não só no âmbito músico, litúrgico, estamos muito forte ainda no âmbito do operar, do fazer, você está entendendo? E o Senhor não chamou operários, né? Apesar de a gente rezar, mandar esse operários a mestre, né? Mas ele fala lá em João 15,15, é uma passagem que eu sei decorado porque é uma passagem que me é muito cara: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, né? Perfeito. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, enquanto eu vos dei a conhecer tudo o que recebi de meu Pai. Então não é somente um operar, é um escutar. Eu acho que a música nesse quesito é mais, em primeiro lugar, um escutar do que um fazer, propriamente dito. Exatamente. Interessante, tem um livro que eu estou lendo, um livro foi escrito por um monge, um livro muito antigo, bem velhinho, que está ali, pena que eu não trouxe esse livro. E nesse livro, o escritor, ele diz que no passado existia uma bênção para os músicos, para o povo que dedicava o serviço ministerial à música na igreja. Existia mais ou menos como a investidura de um ministro da Eucaristia. Eles iam lá à frente e o livro traz o texto da bênção e o padre impunha as mãos e fazia uma oração sobre ele, como que instituindo eles a esse ministério, para a gente ver a seriedade que implica também uma oração, uma espiritualidade também que alimenta esse fazer musical. Legal, né? Muito legal. E não sabia disso aí, de fato. Muito legal isso. E olha, gente, tem um outro livro da Paula Molinari. Não está fazendo propaganda não, pessoal. É um livro interessante, é fruto de uma experiência mesmo, não é só propaganda, é fruto de uma experiência de que realmente a gente precisa rezar e estudar, né? Aqui tem alguns princípios de técnica vocal para o canto litúrgico, né? E indispensável também ao músico, ao cantor, a instrução geral do missal romano, né? O IGNR, como é comum conhecido no meio dos cantores, né? Sim. Que também aqui está todo esse último ponto. Se aqui está o primeiro ponto, né? Dessa ideia da preparação vocal, da oração, nesse outro livro está o segundo ponto, que é estudar a liturgia, a missa, para poder usar os recursos corretos na hora do canto, certo? Se a gente fosse falar mais das partes da missa, a gente ia levar muito tempo nesse vídeo. Sim. Né? Se você me permite ainda uma propaganda, tem um grande amigo que é daqui de Fortaleza, que foi da comunidade Recado e que dedica a sua vida à formação litúrgica musical. Sim. É o Marcelo Oliveira. Isso. Uma pessoa incrível, um menino esforçado, estudioso, e ele publicou uma apostila que trabalha essas partes, né, pedacinho por pedacinho, desde o canto de entrada ao canto final, como deve ser, como escolher. Então, eu acho muito mais interessante eu passar esse público a ele. Se você puder, depois procura o Marcelo Oliveira nas redes sociais. Eu não sei como está sendo agora o curso, essa apostila já está na 3ª edição, mas ele tem viajado o Ceará inteiro e alguns lugares do Brasil falando
da música litúrgica, e o curso dele é de uma riqueza muito grande. E ele fala assim, na pastoral do ano passado, eu fiquei numa paróquia que fez um curso com ele. E as pessoas amaram de verdade, né? Então, realmente, assim, tenho experiência, não assisti o curso, né? Mas, pelo que me falaram, realmente isso é uma coisa realmente extraordinária, muito boa mesmo, sabe? Então, era mais ou menos isso, né, cara? Então, eu quero só encerrar com uma frase que vai nos fazer também rezar, que é um relato de Santo Agostinho. Depois você pode procurar no livro As Confissões para ver que Santo Agostinho, a gente sabe a força que ele tem na igreja, né, um doutor da igreja, um grande pensador da igreja, né, e Santo Agostinho foi um também daqueles que foi pego pela música. Né, foi através da música que ele deu ali que o coração foi se abrindo, né, as primeiras aberturas do coração vieram por meio da música. E ele diz assim: quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves de comum em vossa igreja, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Que emoção me causavam, fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elo de piedade me elevava, e as lágrimas corriam pela face, mas me faziam bem. Então, para fechar com chave de ouro, o relato de alguém que é muito caro para a nossa igreja e que foi fisgado também pela música para nos dizer que esse fazer musical litúrgico, quando bem feito, quando entregue com toda a sua eficácia, eleva a pessoa a Deus e faz o homem descobrir a sua mais alta vocação. Amém. Muito bonito, viu, cara? Isso aí faz o homem descobrir sua mais alta vocação. Pessoal, para a gente não se delongar muito, vamos também terminar fazendo uma oração junto com você, né? Já estou com dó do diário, porque o sol, por algum motivo aqui, veio, né, desse horário. Então vamos pedir que a Virgem Maria nos abençoe e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço, pessoal. Deus os abençoe.